Igreja Nova Vida, Igreja Irmãos Menonitas aqui em Pomerode, a palavra de Deus tem um peso muito grande para nós e nós temos muito temor diante da palavra de Deus e a pregamos com seriedade nesse lugar. Mas não é só um pregador aqui, e hoje quero convidar a Liliane, a pregadora da noite hoje, vai nos trazer a palavra, motivado em grande parte por tudo que elas como mulheres viveram, mas também por aquilo que Deus falou com ela nesses últimos tempos. Então quero orar por ela nesse momento, abençoando a vida dela e a todos nós que vamos ouvir o recado de Deus para as nossas vidas. Pai, te agradecemos pela vida da Liliane, tua filha, serva tua, e tens falado com ela e ela está disposta a repartir com a sua igreja aquilo que ela tem aprendido na tua presença e tem ouvido do Senhor. Então cuida dela, que ela possa transmitir, Senhor, que ela possa nos trazer à mente, ao coração, motivado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, aquilo que tu tens para nós como igreja reunidos aqui nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coração a mil, mas vamos lá. Então, Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos, referente a medos. Eu sempre fui uma pessoa muito cheia de medos, muito cheia de limites. E por causa disso eu deixei de fazer, de cumprir e de tomar muitas decisões na minha vida. Enquanto eu não conhecia Jesus, eu achava para a minha vida que isso era normal, que eu podia ser limitada diante disso. Depois que eu conheci Jesus, Ele começou a trazer desafios que para mim pareciam muito maiores, principalmente estar na obra dEle, fazer o que Ele me pede, ouvir a Jesus. O medo é um sentimento que trava a gente, que faz com que a gente não faça, que faz com que a gente dê o passo atrás ou olhe para trás. E nos últimos tempos o Senhor tem falado muito comigo referente a isso. Ele tem me dado alguns desafios, Ele já me deu alguns desafios há bastante tempo, principalmente na obra do Senhor, como estar à frente de uma célula, como ministério de mulheres. Só que às vezes, mesmo quando a gente assume alguma coisa, o medo trava. E por mais que Deus fale com a gente tem aquele, não, Senhor, eu não posso fazer. Porque o medo traz para a gente um sentimento de incapacidade. Faz com que a gente se sinta incapaz. Só que a gente vai aprendendo e a gente vai ouvindo e daí Deus vai falando, vai usando pessoas, vai usando situações, vai usando a palavra dEle com certeza. E a gente vai aprendendo que não é medo que a gente precisa ter, é temor ao Senhor. E isso é muito diferente, às vezes a gente acha que isso é igual, ter medo e ter temor ao Senhor. O temor ao Senhor é aquilo que traz o sentimento da gente de respeitar aquilo que o Senhor quer para a gente. Quando Deus nos traz um chamado, quando Ele fala com a gente, e a gente sabe que cada um de nós, desde o dia que a gente chegou nessa terra, Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um. Indiferente do que viveu, indiferente do que sentiu, indiferente do que aprendeu, do que conheceu, Deus tem um propósito para cada um de nós. No mais simples ao desafio mais maluco que possa parecer. Deus usa a gente numa simplicidade, às vezes, de uma oração por alguém. Mas também usa a gente, às vezes, num desafio que a gente tem que dar um passo e agora? Né? Então a gente precisa aprender a identificar a diferença entre o medo e o temor ao Senhor. Porque a própria palavra fala do medo. E a própria palavra de Deus fala do temor.
Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbio 10, 27 e 28 diz que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vinda do ímpio é abreviada. Mas quando Deus traz a gente para uma missão, quando Ele fala com a gente que, filho, está aqui teu convite. O pastor falou no começo sobre servir. A gente está aqui para servir. Uma das canções foi, não é nada sobre nós, é sobre Ele. Né? E quando a gente começa a aprender essa diferença entre o medo e o temor, a gente começa a aprender que a gente precisa dar o primeiro passo. Porque o medo faz com que a gente faça assim, ó, quando a gente ouve a voz do Senhor para trabalhar na obra dele, o inimigo usa isso para dizer assim para a gente, não faz. Aí a gente vai diante de Deus e diz assim, Senhor, é para fazer isso mesmo? Olha a autoridade que Deus tem para te dizer o que é para fazer. E Ele tem mexido muito comigo, inclusive relacionado a estar aqui hoje, gente. A estar aqui hoje. Porque o medo segura, não, tu não vai falar. Não, tu não vai fazer. O temor ao Senhor, não. O temor ao Senhor te traz o respeito de você se prostrar diante dEle e dizer, estou aqui, Deus. Se é para mim fazer, então, o que tu estás me pedindo, se é para mim estar na obra, então me diz como eu tenho que fazer. Aí você pode expor o teu medo. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não conheço. Senhor, como é que eu faço? Eu não tenho jeito de falar com pessoas, eu não tenho jeito de lidar com isso, eu não sei ficar à frente de nada, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Aí a gente pode expor. E Deus vai dizer para ti, filho, não é você que é capaz, sou eu. E se eu estou te colocando, se eu estou te dando esse convite, se eu estou colocando essa oportunidade na tua frente, é porque eu vou te capacitar. Na palavra também fala sobre o medo. Isaías 41:10, o Senhor fala a Isaías, não temas, eu estou com você. Eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Deuteronômio 31:8, Moisés diz a Josué, o próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Não tenha medo. João 14:27, Jesus diz, eu vou lhe deixar a paz, acalme seus corações, não tenham medo. Porque Deus é conosco. E se Ele coloca uma decisão em nossas vidas, Ele não coloca dúvida, gente. Ele não te traz nada com dúvidas. Você precisa, eu preciso, nós precisamos se prostrar diante dEle e dizer, Senhor, como eu faço? E Deus falando comigo sobre tudo isso, Ele me deu a palavra de Jeremias 1:4, que fala do chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor nos conhece antes mesmo da gente nascer. O Senhor sabe exatamente quem a gente é. Nós falamos aqui na quarta-feira que nem nós mesmos não nos conhecemos como Deus nos conhece. Se a gente fechar os olhos e tentar ver nosso reflexo num espelho, a gente não consegue. Porque Deus
conhece muito mais de cada um de nós, mais do que nós mesmos. E se Ele entrega algo para nós, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Ele tem planos para nós. Ele escolhe, Ele separa, e a gente só tem que se prostrar diante dEle. E Ele falou muito comigo, dizendo: filha, eu vou te capacitar. Dá o teu primeiro passo. Para de ter medo. O medo trava. O temor ao Senhor, não. O temor ao Senhor nos dá coragem de se prostrar diante dEle e dizer: estou aqui, pode me usar. Aí a resposta de Jeremias: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A gente enfrenta tantos desafios na vida. E a gente é obrigado. Vem um trabalho, vem as situações difíceis e a gente tem que enfrentar. Quando o Senhor fala com a gente, aí a gente deixa o medo travar. A gente se sente incapaz. Na terça-feira, quando a gente estava aqui decorando um pouquinho, né? Eu ainda vinha falando com o Senhor sobre essa palavra. E eu dizia para Ele: Deus, é eu mesmo que tenho que estar à frente desse ministério, é eu mesmo que preciso fazer, eu sou capaz para isso, eu tenho dignidade para isso, sabe, a gente fica colocando dificuldades. Aí vem uma menina que acabou de chegar aqui e disse para mim: tia Lili, Deus me deu 3 versículos para ler para as mulheres. Você deixa eu estar junto com você? E quando eu li o que Deus entregou para ela, falava exatamente disso. De sermos fortes e corajosos, de aceitarmos aquilo que Jesus tem para nós. E ela só tem 10? 9? Sempre erro. Olha a idade da Isa. E de repente ela disse assim para mim, eu disse: tu vai mesmo com a tia Lília? Ela: não. E daí eu usei isso. Não diga que é muito jovem. Não diga que é só uma criança. Não diga que tem idade demais. Não diga que eu não sei. Faça. A partir do momento que Deus falou e te deu um chamado, todos nós temos um propósito, e às vezes a gente espera um chamado assim: nossa, Senhor, mas é muita coisa que eu preciso fazer. Não, gente, às vezes é só estender a mão e orar por alguém. Sabe quantas pessoas eu deixei de orar por causa do medo? Eu não sei, será que eu vou orar? Não faz muito tempo não, eu fiz isso com meu irmão mais velho quando estava lá em casa esses dias. Ele estava todo desanimado, todo triste. E eu não coloquei as mãos sobre ele e não orei. Por quê? Faça. Indiferente de onde você está. Versículo 11. E a palavra do Senhor veio a mim.
O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor vai cumprir a palavra dele. Ele quer nos usar. Para isso ele nos criou. Para servirmos na obra dele. Mas ele vai fazer. E ele nos dá a decisão de querer ou não. Ele nos dá a decisão de dizer sim ou não. Ele nos conhece, mas ele sabe da capacidade que ele tem e nos entrega. E ele vai fazer. E se eu disser que não, ele vai usar outra pessoa. Mas ele vai fazer, porque a palavra dele vai se cumprir. Ele não é um Deus de duas palavras, ele não é um Deus que mente, ele não é um Deus de promessas falsas. Se ele diz que vai cumprir, ele vai cumprir. E eu, diante do Senhor, não quero jamais estar do lado de fora da obra. Eu quero estar dentro dela. Quando o Senhor falar comigo, eu quero estar aqui, ó, no centro da obra do Senhor. Eu quero servir da maneira como Ele disse que é para mim servir. Mesmo que às vezes o medo venha, mas o meu temor ao meu Senhor tem que ser maior que o meu medo. Porque a partir do momento que eu deixar o meu medo, dizer assim, você não é capaz, e eu dar as costas, e dizer, Senhor, eu não vou fazer porque eu não me sinto capaz, porque eu não posso, porque, ai, como vai acontecer, eu não vou estar tendo temor ao meu Senhor. E se Ele diz, eu preciso fazer. Ele está vigiando, gente. E Ele conhece cada um de nós. Ele sabe por tudo o que a gente está passando. Ele sabe. E Ele não vai entregar nada a mais do que a gente não consiga cumprir. A gente só precisa se prostrar a Ele e dizer, Senhor, usa-me. 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. As tempestades vêm, o inimigo tenta se levantar, ele quer derrubar, ele quer destruir, ele não quer que nada dê certo, ele não quer que o evangelho seja levado, ele não quer que Jesus seja conhecido, ele não quer que nada aconteça. Mas o Deus que a gente serve quer. E é a Ele que a gente precisa ouvir. Mas eu não quero que o Senhor olhe para mim e diga, pronunciarei a minha sentença por suas maldades. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, filha, estás dentro da minha vontade. Estás cumprindo aquilo que eu te pedi. E somos falhos, somos. Deus vai precisar puxar as orelhas, vai. Somos falhos. E Ele sabe disso. Mas a gente precisa tomar a decisão de servir o Senhor da maneira que Ele quer, debaixo da vontade do Senhor, e temer a Ele, mas não ter medo.
Porque às vezes a gente se olha e a gente se acha incapaz. Não somos incapazes para a obra do Senhor, quando é Ele que coloca diante de nós as oportunidades de fazermos aquilo que Ele quer. Versículo 17. O óculos está começando a falhar. E você, prepare-se. Vai dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Eu quero estar no centro da obra do Senhor, não vendo ela em volta. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Quando a gente aceita o que o Senhor diz para nós, gente, não vamos ficar sem orar por alguém. Não vamos ficar sem falar de Jesus por alguém. Não vamos deixar de levar o evangelho desse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que fez tanto por nós. Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele não fez por fazer. Ele fez porque Ele sabia quem nós somos. Ele fez porque Ele conhecia. Ele fez porque Ele obedeceu a Deus. Ele fez por amor. E às vezes a gente deixa um medo, e Ele mesmo disse para o Senhor: Senhor, me livra desse cálice. Mas olha o cálice que o Senhor tinha que carregar. E às vezes a gente, por tão pouco, por um medo das pessoas olharem e dizer: está fora. Deixe que digam. Porque a tua oração, a tua palavra, o teu servir a Deus vai fazer a diferença na vida da outra pessoa. E é para isso que a gente está aqui. Talvez no início a gente seja rejeitado. Talvez no início a pessoa não entenda e diga: tu está fora. Mas Deus não vai deixar a obra dele parar. A palavra dele vai se cumprir. Jesus também foi rejeitado. Gente, ele fazia milagres ali, ó. E ele foi rejeitado. E a gente tem medo às vezes de um não. Que o não venha. Que as lutas venham. Se for diante da obra do Senhor. Se for para a gente cumprir aquilo que Ele nos pede. E não tenha dúvida. Se Deus colocar algo no seu coração, se prostre a Ele e só peça como faz, porque Ele vai te ensinar. Quantas pessoas a gente ouve: mas eu não estou preparado? Preparado nunca a gente está. Porque quem prepara é o Senhor. A capacidade é de Deus. Então a gente está preparado sim. Porque a capacidade é dele. Não esperem se sentir capacitados. Jamais. Deus me tocou muito no coração esses últimos dias por causa disso. Não espera e faz. E a gente precisa fazer. Porque é gratificante demais, apesar das lutas, a gente vê pessoas se encontrando com o Senhor. É gratificante demais, apesar das lutas, a gente vê a família da gente se voltando para Deus. É gratificante demais, apesar das lutas, a gente vê por uma palavra ou por uma oração, pessoas se encontrando com o Senhor, pessoas que precisam tanto de Deus.
E para isso, cada um está aqui. E tem muitos lá fora, gente, que Deus também vai capacitar. Mas precisa que a gente aceite essa capacidade de ir falar para eles, para que eles possam também entrar no reino e conquistando outros e outros e outros, para que o povo de Deus se levante, para que o inimigo não se levante, porque ele é derrotado. Ele é derrotado, mas a gente tem que ficar de olho. A palavra do Senhor vai se cumprir. E Deus te dá a oportunidade. Esse retiro que vai ter no dia 18. Gente, Deus coloca pessoas que já aceitaram essa capacidade dele para nos ensinar. Deus coloca a palavra dele para nos ensinar. Deus coloca pessoas para nos falar. Ele está nos capacitando através disso. Ele pode chegar para ti e dizer, está pronto, faz. Deus pode. Ele pode o que Ele quer. Mas Ele deixa o caminho aberto para você aceitar essa capacidade que Ele está tentando te dar. Então busque conhecimento. Busque o conhecimento. Mas Senhor, eu não li a palavra. Leia, busque, corra atrás. Você precisa aceitar a capacidade que Deus está te dando na mão para servir a Ele. A gente precisa estar dentro da obra do Senhor e não querendo só ver ela em volta. Amém? Eu queria orar. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Jogue o medo fora e coloque no lugar o temor do Senhor. Aquele que sentir no coração e queira se entregar realmente e dizer, Senhor, estou aqui. Fica de pé. Estenda suas mãos e diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Não tenha medo. Ele jamais vai te usar incorretamente. A vontade do Senhor é perfeita e a vontade do Senhor nas nossas vidas não tem igual. Estende tuas mãos. Entrega para o Senhor tudo aquilo que te trava, todo o medo que te trava de servir a Ele, de estar com Ele. Pai querido, Tu conheces cada coração, Pai. Tu conheces o Teu povo, Senhor. Tu conheces cada um aqui. Tu conheces aqueles que estão em casa. Tu conheces cada criação Tua. Deus, que cada um de nós, Pai, possa entender a capacidade que Tu coloca em nossas mãos. Que cada um de nós, Pai, possa entender que Tu queres a gente na Tua obra, servindo, Pai, servindo ao irmão, cuidando um do outro, trazendo, ensinando aquilo que é Teu, Pai. Para cada um de nós, Tu tem um propósito, Senhor, então que a gente possa realmente Te ouvir, Senhor, e entender qual é o propósito na vida de cada um de nós. Deus, faz com que a gente possa se quebrantar diante de Ti sem medo. Que a gente possa entender, Senhor, que o temor a Ti é respeitar a Tua vontade. É querer fazer aquilo que Tu queres nas nossas vidas, Senhor. Deus, estamos nos entregando agora nas Tuas mãos. Inteiramente nas Tuas mãos, Senhor. E que a gente possa, sim, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Usa-me. Usa-nos na vida de quem precisar. Usa-nos, Senhor, da maneira que Tu queres, Pai. Que a gente possa ver as oportunidades que Tu nos dá para aprender mais de Ti. Que a gente possa enxergar, Senhor, na nossa frente cada oportunidade, Pai, de aprender da Tua palavra.
que quando o convite vier, quando a tua palavra vier, quando tu disseres, Senhor, vá, porque eu te escolhi, esse medo de dizer que somos muito jovens, de muita idade, porque não sabemos, que esse medo seja derrubado agora por terra em nome de Jesus. Que seja a tua capacidade, a tua força, a tua coragem, que invada os nossos corações. Jesus disse que vai nos deixar paz, que vai deixar o Espírito Santo para nós, e Ele nos deixou. E o teu Espírito Santo, Senhor, que invada cada ser, Pai. E que não seja um não, que não seja uma desistência, que não seja uma dificuldade que trave a gente e traga o medo de volta. Que isso esteja totalmente derrubado em nome de Jesus. E que a tua capacidade, Senhor, possa ser vista na vida de cada um de nós. Para que a gente possa te servir inteiramente e totalmente em cada minuto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, aí, essa semana, foi o nosso dia, e o Ministério Infantil montou uma homenagem para hoje. Eles devem estar chegando. Mas eu quero deixar essa palavra de desafio para nós. Essa palavra de desafio para nós. Que o medo seja arrancado. Que o temor ao Senhor seja colocado em nossos corações. E que a gente se deixe ser usado como Ele quer. Amém? Cadê nossa criançada? Galerinha? Fugiram. Ouço vozes, estão chegando. Ouço vozes. Expectativa. Tananana. Gente, não esqueçam dos lanches depois, tá? Não esqueçam das lembrancinhas depois, tá? Comprar as lembrancinhas para dar de presente para as mulheres, tá? Cadê? Eles vão chegar. E já me pediram mais um tempinho, gente. Tá bom, eu tô calma. Agora eu tô calma. Mas eles estão vindo? Entendi. A primeira criança já entrou. Fugiram.
A paz do Senhor, igreja. Deus colocou no meu coração para que a gente na reunião, a gente ficou pensando de que forma que as crianças poderiam falar ou homenagear as mulheres, né? Afinal, elas são crianças, o que elas, né? Vai acabar misturando. Aí eu falei assim, não, a gente pode fazer uma homenagem para as mulheres, inclusive aproveitar para elas estudarem sobre cada mulher que marcou o tempo delas na Bíblia, né? Então, a gente trouxe o nome de algumas mulheres que marcaram a época delas na Bíblia. Amém? Vocês são lindas. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetisa, líder de louvor inteligente. Sara, cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Ela sempre esteve ao lado de Abraão, seu marido e pai da fé, para o apoiar. Creu em Deus, com 90 anos seu sonho se realizou e ela teve um filho. Lídia é empreendedora, ela teme a Deus. Débora, juíza, profetisa, líder de guerra. Esther, bonita, inteligente e sensata. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Vocês são tementes a Deus. Vocês são fortes. Amém, glória a Deus. E a gente tem vivido numa época em que as mulheres lá fora, né, e nós também, temos procurado uma colocação, busca de paridade, busca de igualdade, buscando várias coisas. Tiveram muitas dificuldades. É uma história de luta, de conquista. A história do dia 8 de março. É uma história muito triste que aconteceu lá no passado, né? Muitas mulheres morreram porque trabalhavam mais de 14 horas por dia, ficavam trancadas numa fábrica, né? Conquistamos o voto, o direito a votar, lugares de poder, né? Estão tentando buscar paridade, mas essas mulheres aqui da Bíblia viveram numa época muito mais difícil. Muito mais difícil. Claro, não estou desmerecendo a época que a gente vive. Nós também temos as nossas dificuldades hoje, né? De querer ser reconhecida pelos nossos pares, pelos nossos iguais, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pelos nossos filhos. Mas essas mulheres, numa época muito mais difícil, tiveram sua devida importância. Miriam, ela foi muito inteligente. Ela escondeu o libertador de Israel. Então, ela se deixou ser usada enquanto era menina. Era líder de louvor naquela época. E era muito respeitada perante o povo de Israel, né? Ruth, ela não era hebreia. Ela não era israelita. Mas ela entrou na descendência do rei Davi. Porque ela foi fiel, porque ela se dispôs a trabalhar. Tem várias outras mulheres citadas ali. Esther, também com a beleza dela. Foi corajosa em enfrentar o marido, ou então foi sábia em livrar o povo de Deus. Então, você, mulher, agora, no nosso tempo, nós temos que ser sábias, auxiliadoras, e em cada detalhe, na intercessão dos nossos filhos, nos quartos, na hora que os nossos filhos forem dormir, quando estivermos preparando o almoço deles, quando estivermos levando na escola, intercedendo ou fazendo a nossa parte perante a sociedade. Porque lá fora, as primeiras a criticarem as outras mulheres, somos nós mesmas que criticamos, não é verdade? A gente critica, olha de cima a baixo, ou, nossa, essa mulher é isso e aquilo. Acontece, não acontece? E a gente tem
como mulher de Deus, a gente tem que estar lá e disposta a ser exemplo, a se colocar no lugar do outro, mesmo que a pessoa esteja errando, ir lá e não apontar o dedo. Falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar. Né? Às vezes fica uma disputa dentro do lar, o marido se sente um pouco... quando a mulher está recebendo um pouquinho melhor, mas maridos... Não, é que hoje tem essa... enfim, a mulher é auxiliadora e ela pode ajudar em todos os sentidos. Né? E é isso, gente. Resumindo, é muita coisa que a gente pode falar sobre a mulher. Então, você, mulher, você vai ser muito mais empoderada se você buscar a Deus, se deixar ser usada em cada detalhe, nas orações, enquanto você estiver limpando sua casa, enquanto você estiver na escola dando aula, enquanto você estiver numa fábrica, costurando uma roupa, enquanto você estiver atrás de um balcão, vendendo um sanduíche, você pode abençoar aquela peça, qualquer coisa, entendeu? É isso, gente. Se deixem ser usadas. Amém? Valeu, crianças. Muito obrigado pela homenagem às nossas queridas mulheres. A Diane pelas palavras. Mulher Liliane pela mensagem usada por Deus, no temor diante do Senhor, e todos nós fomos desafiados e tocados. Muito obrigado pelo carinho, Gabi, toda a equipe. Que Deus abençoe vocês, crianças. Valorizem mães, irmãs, tias, profissionais de todas as áreas que trabalham perto de vocês, que atendem vocês em alguma situação. Vocês, meninas pequenas, cresçam olhando para mulheres de Deus. E vocês aprenderão muito com elas e serão mulheres de Deus um dia também. Obrigado, Ministério Infantil, pelo carinho, por essa dedicação. E assim nós terminamos esse tempo hoje de celebração, de culto. E queremos só lembrar que, a partir de hoje, a nossa transmissão do culto ela vai ser só no momento da transmissão. O que vai ficar para a semana é a mensagem, é a palavra, e essa é a primeira capa da mensagem. Coube ser a mensagem de uma mulher pregada aqui, esse momento também. Então, a transmissão ela acontece só ao vivo, ou seja, no momento em que está acontecendo o culto. Não fica mais todo o culto durante a semana, mas fica a mensagem. Então, nós reservamos a mensagem, você pode acessar e durante a semana ouvir a mensagem. Então, E os avisos também serão repassados lá na descrição, num descritivo, para que você possa saber deles também. Obrigado, equipe de tecnologia aí da igreja, que estão trabalhando com muita dedicação, todos aprendendo ainda, mas ao mesmo tempo já colocando em prática também. Fique em pé comigo. Se você quiser estender suas mãos em forma de receber, nós queremos dizer que o amor de Deus, o nosso Pai, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e quando daqui sairmos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, abrace alguém. Quem nos visita, voltem sempre, são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Lembre do lanchinho, lembre da lembrancinha, não vá embora sem contribuir dessa forma com o Ministério Infantil.